Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Musicalidades e hoje a gente tem um vídeo do mês do horror e eu vim aqui para falar da cantata crioula. Nesse mês do horror, uma figura que não poderia ficar de fora é a figura do diabo. Ano passado, a Anne já fez um vídeo falando do filme A Encruzilhada e como tem toda essa lenda sobre músicos que tocam muito e fazem pacto com o diabo. Mas não é só o pacto com o diabo que a gente encontra como temático. Os desafios propostos pelo diabo também fazem parte dos filmes e, por que não, da música. E é justamente sobre isso que a cantata crioula fala. Mas primeiramente, antes de eu falar um pouco mais sobre a história que se passa nesta música, quem compôs essa obra? De onde surgiu? Quando foi feita? A cantata crioula é uma obra do compositor venezuelano Antônio Esteves e foi estreada em 1954 em Caracas e se tornou um ícone da música venezuelana e, por que não dizer, um ícone da música clássica latino-americana. Ah, não sabe o que é uma cantata? Não se preocupe, porque a gente já tem um texto no nosso blog falando um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E tão importante quanto a parte musical de uma música é o seu texto também. No caso dessa cantata, o seu texto vem de um poema muito consagrado venezuelano do Arvelo Torrealba, que se chama Florentino, aquele que cantou com o diabo, que é o que dá o subtítulo dessa obra, que é Cantata Crioula, : Florentino, aquele que cantou com o diabo. E o texto fala das perigosas e empoeiradas planícies venezuelanas e de um copleiro ou um trovador que aceitou o desafio de cantar com o diabo, mas já eu volto um pouco sobre a temática. Mas e a música em si? Bem, essa música foi composta para orquestra, coro e 2 solistas vocais. Podemos dizer que é uma obra de proporções grandiosas e está dividida em 3 partes ou 3 movimentos. Não sabe o que é movimento? Não se preocupe, nós já temos um vídeo falando sobre movimentos da música, eu vou deixar o link aqui nos cards. E algumas das melodias dessa música é uma mistura de músicas religiosas como o canto gregoriano com ritmos venezuelanos, da música popular venezuelana. Na parte em que o diabo faz o desafio para o Florentino, a gente consegue ouvir um diezire, mas esse diezire é feito no ritmo do joropo, que é uma dança venezuelana. E a parte também da fuga do diabo, quando ele está perdendo, a gente consegue ouvir um Ave Maria Stella, que é uma música super famosa, religiosa, escrita lá na Idade Média. O diabo é feito pela voz do barítono e representa a soberba, a austeridade, a astúcia. Já o Florentino é feito pela voz do tenor e representa a humildade, a perspicácia, a inteligência. Tá perdido aí, não sabe o que é barítono e tenor? Nós também temos um vídeo sobre divisões das vozes dos cantos que eu também vou deixar aqui no card para você conferir. Já o coro dessa obra faz o papel do narrador, que fala como está o clima, o local, as pessoas, enfim. E a instrumentação da orquestra também tem alguns instrumentos pouco usuais na orquestra, como as maracas, né? Que são instrumentos muito utilizados na música venezuelana ou na música latino-americana como um todo. Mas legal falar aqui que o Florentino é um laneiro, ou seja, um homem do campo. E os homens das planícies venezuelanas têm na cultura deles cantar, fazer trovas, ritmos sobre as coisas do cotidiano da vida de um homem do campo. Mas vamos lá falar o que acontece de trama entre o Florentino e o diabo nesta peça. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber muito mais sobre música com outros olhos, se inscreve aqui nesse canal e deixa o seu like nesse vídeo que ajuda muito a gente. A primeira parte dessa música se chama El Reto, que é o desafio, que é quando o diabo vê lá o Florentino no campo e propõe um desafio para ele falando dessa maneira.
Amigo, se tiver coragem, espere por mim em Santa Inês, que eu vou te buscar para cantar comigo. E ele responde: o cantor sombrio sabe que eu cumpro com minha lei, e ao cantar com todo mundo, tenho que cantar com ele. A segunda parte se chama La Porfia e fala que significa isso de ter uma longa discussão e que o grande vencedor é aquele que tem uma resistência. E é nessa parte que a gente entende que o diabo trama esses desafios de canto com as pessoas para poder roubar as almas delas. A terceira parte se chama El Contrapuentio, ou o contraponto, mas não é aquele contraponto da técnica de contraponto, né, da composição musical. O contraponto seria tipo o contracanto, né, é um desafio entre duas pessoas, em que uma faz uma pergunta e a outra tem que responder aquela pergunta e terminar com outra pergunta para que a outra responda, e assim vai indo. E aquele que não conseguir responder mais é o que vai perder. Isso é algo muito comum na tradição dessas planícies, nessas planícies venezuelanas. E também aqui no Brasil eu acredito que se assemelhe muito com o repente. E tem algumas regrinhas nesse contraponto. Eles precisam manter o ritmo, manter a rima, não pode ter obscenidades. E no caso deste desafio aqui, eles têm que começar, quem responde tem que começar com o verso final de quem pergunta. E uma coisa legal aqui de notar como isso foi feito musicalmente falando, é que o diabo começa as perguntas dele todo confiante, todo nariz em pé, achando que o Florentino não vai conseguir responder suas perguntas, mas o Florentino sempre dá respostas inteligentes. Daí o diabo começa a se desesperar demais e a música começa a fazer a pergunta mais rápida e a música vai acelerando também, vai ficando muito mais difícil, ele muda um pouco a rítmica e o Florentino ele fica muito perto de perder. E é quando ele começa a rogar ajudas dos santos e das virgens para que ele vença o diabo. E o diabo começa a se desesperar, seja pelo fato de estar amanhecendo, porque esse desafio tinha que ser feito antes do amanhecer, ou pelo fato do Florentino estar rogando aos santos e às virgens. E é nessa hora, na vitória do Florentino, que ele começa a fazer toda uma reza gigante, que entra o coro com a Ave Maria Estela, fazendo o final dessa peça ser super majestoso. E detalhe, tá? Essa parte é bem longa e só fica praticamente os dois, claro, a orquestra acompanhando, mas só fica o Florentino e o diabo, né, o barítono e o tenor, e o coro fica em silêncio, ele não intervém como ele faz nas outras partes. Ele só entra mesmo no final com esse Ave Maria Estela. Então é isso, espero que eu tenha suscitado um pouquinho da sua curiosidade para ir conhecer essa peça grandiosa, que musicalmente falando é bastante diferente, muito interessante de se ouvir, tem todo um colorido, toda essa mistura que eu falei de um pouco da música clássica com música popular venezuelana. Enfim, mais do que assistir esse vídeo, eu quero muito que você vá lá e assista essa música. Se eu achar essa música no Spotify, eu vou deixar o link aqui também, de uma playlist lá, se não eu deixo o link aqui de algum vídeo aqui no YouTube pra você ouvir. E é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e até a próxima, tchau! Me deixe falar espanhol! El contrapuenteo. Me ajuda! Eu não sei como tá escrito. Puenteo. Eu falo assim. Sério?